Brasil é formado por diversas nacionalidades. Elas são referências no desenvolvimento da nossa nação. A cultura africana, por exemplo, está presente na mesa, nas roupas, na arte, na cultura popular. Em Santa Catarina, o povo negro é protagonista de dois momentos bem marcantes na história. O primeiro vem de acordo com a realidade de todo o país. A população foi trazida de países da África em regime de trabalho escravo. Só no fim do século XIX, após a abolição, é que essa realidade mudou um pouco. Mas 26% da população negra ainda era escravizada. O outro lado marcante e que está adormecido na história catarinense é a presença negra no contexto político-social. Como referência, Cruz e Souza e Antonieta de Barros são alguns exemplos mais célebres. Mas existem muitos outros. Um hiato na história apagado com o tempo e que contradiz o desejo gravado em hino, clamando anos mais tarde por um pedido eterno para que todos sejam tratados como cidadãos iguais. O toque da alvorada anunciava um novo amanhecer. E o conjunto de sons, em meados de 1900, fez com que as bandas musicais ganhassem visibilidade. Uma manifestação artística popular com poucas barreiras sociais. Um pouco antes, ainda em 1892, nascia o Concerto do Piano Catarinense, o apelido carinhoso da banda da PM. Foi numa manhã de sábado, véspera de Natal, em frente ao Palácio do Governo, na Praça 15 de Novembro, no centro da capital, sob a regência do maestro João Augusto Penedo. Civil contratado, negro e já conhecido no cenário musical pelos trabalhos em bandas civis. Um marco que saiu em todos os jornais. Neste livro do autor Edmundo José de Bastos Júnior, que tem carreira militar e já é conhecido por suas obras falando sobre a história da Polícia Militar de Santa Catarina, tem 2 capítulos que falam sobre o surgimento da banda da PM. O primeiro, Jornal do Comércio, de 1892, fala o seguinte: bem uniformizada, patenteando garbo militar e executando com precisão diversas peças, a banda tornou-se merecedora do louvor de todos quantos a viram. Entretanto, a banda de música do Corpo Policial, ele encerra dessa forma: só viria a ser oficialmente criada pela Lei 89, de 21 de setembro de 1893. Ou seja, a banda de música da nossa Polícia Militar é, portanto, mais antiga do que a lei que a criou. Naquele tempo a banda era uma estrela, né? A banda tinha um prestígio enorme, né, da cidade, uma admiração, né? A banda de música tinha essa projeção. Durante uma apresentação eles tocaram aquela do Guarani, com a abertura, né, do Guarani sem partitura, decor, né? A banda fez um sucesso, né? Penedo já era músico de bandas civis, como a banda Amor à Arte, que tem um hino escrito por ele. Foi contratado para montar a banda da Polícia Militar e permaneceu como regente de 1892 a 1897, 5 anos. Morreu aos 74 anos, deixando um importante legado. Para mim, os baluartes da história da banda de música é o maestro João Augusto Penedo, que foi o primeiro que foi contratado, né? Para mim ele já era uma figura importante na cidade, né? Bem um pouco antes ainda de Florianópolis ser chamado Florianópolis, quando era de Desterro ainda. O maestro
maestro Pompeu iniciou a carreira como músico no Exército Brasileiro. Foi sargento mestre de banda, primeiro maestro militar da corporação. Ficou 29 anos à frente dos militares músicos. Por conta das habilidades e da competência, chegou ao posto de segundo-tenente. A sala de ensaios fica aqui, no coração da sede do Comando Geral da Polícia Militar. O nome, Sala de Ensaios Tenente Pompeu, inaugurada em 1934 e revitalizada em 2013. A homenagem é para um ícone para os policiais militares músicos, que se afastou um ano antes da inauguração deste espaço. A minha avó, né, contava muito que ele tocava todos os instrumentos, mas um instrumento particular que ele gostava de tocar e tocava muito em casa era bandolim. E ele tocava à noite, quando vinha da banda, ele não parava, né? E aí é muito bacana lembrar, né, ter essas memórias, porque, como diz o Dr. Jorge Amado, é o manto da cultura que protege o povo. Então, aquelas pessoas da música naquela época, eles já tinham essa consciência, né? Então, de levar a arte e a cultura para as pessoas, de maneira gratuita. E ele era a pessoa que cuidava de tudo. A espada de oficial é mantida em família até hoje e aparece em arquivos da companhia. Na trajetória musical brilhante, ele também era conhecido como um homem de muita fé. Da união dessas habilidades, foi criada uma das principais obras, o dobrado Amor e Caridade. Foi o oficial que ficou mais tempo à frente da banda de música, foi um homem também que era um grande músico, tanto na cidade como na Polícia Militar, um homem muito íntegro, né? Com uma história conta, um homem muito musical, que tinha muito sentido pela música, né? E junto com a sua espiritualidade. Natural de Imbituba, o maestro Kel nasceu em 1921. Era conhecido pelo talento e também por práticas solidárias. Foi colaborador em casas de menores, como mestre de especialização da Banda dos Garotos do Abrigo. Falando em Coronel Roberto Kel, além das várias composições que ele fez, e o nome e a trajetória dentro da Polícia Militar, tem esse fato que ele também desenvolvia projetos fora da polícia, né? A música, ela sempre tem esse poder transformador, vem de projetos sociais, então já desde meus 8 anos de idade eu toco em banda mirim, da polícia e tal, eu já venho seguindo essa ideia de banda enquanto transformação social. Ele era um pouco mais tranquilo, mas exato, ele era perfeccionista. Então, aquela postura dele de se dedicar o máximo que ele podia no envolvimento da música e transmitir isso ao público, aos músicos deles, esse desejo, essa vontade de entrar dentro da música, deixar a música tocar ele, isso que me envolvia. Pouco conheci, mas o pouco que eu conheci, eu ainda recordo. Entre as criações do maestro Kel estão partituras importantes tocadas até hoje, como o hino de Palhoça. E a Palhoça, terra querida. E do município de Ilhota. És o vale que os santos acharam. E também a canção oficial da PM, que este ano completa 60 anos. Ao tombarem a serviço da lei, nossos bravos heróis destemidos. Já se comentava a qualidade dele como músico e tudo mais, a qualidade. E o que eu posso dizer é que ele era uma figura, primeiro, um músico excepcional, né? Conhecido, e fazia parte de tudo quanto era banca, grupo examinador e tal, muito respeitado como músico e especialmente como pessoa, como homem. Um homem muito direito, muito correto, né? Era um exemplo. E o pessoal gostava dele, era muito bom. Sempre foi uma pessoa boa, inclusive até uma vez eu fiquei surpreso que o filho dele disse para mim: "Ô Delvan, tu sabe que nós temos ciúme de ti?" Eu digo: "Por quê?" "Não, porque meu pai, cada vez que chamou a atenção nós lá em casa, ele disse: vocês devem se basear no Delvan. Ou seja,
Pega o exemplo do Delvan, então nós tínhamos ciúme também. Ele me tratava muito bem e eu também respeitava ele muito, né? Das partituras aos instrumentos classificados como metais, madeiras e percussões. Homens negros que escreveram seus nomes na história catarinense por meio da música, participando de momentos simbólicos do nosso estado. Tantos nomes, tantas indicações, com tanta ênfase em pessoas, e homens e mulheres de origem africana que fizeram história em Santa Catarina, o que a gente pode dizer é: a presença negra em Santa Catarina, ela tem mais de 300 anos de história. E a grande beleza do nosso estado é justamente em conhecer essa diversidade. Eu acredito que se a gente não preserva a nossa história, a gente está condenando o nosso futuro. História para se contar também em uma outra área, no judiciário. No próximo episódio, você vai conhecer quem foi o único representante negro a assumir o comando do Tribunal de Justiça.